nossa última aula do ano, aula de língua portuguesa e práticas de produção textual. Esperamos que vocês tenham curtido e acompanhado todo o processo de maneira tranquila, tá bom, meu terceiro ano? E hoje nós estamos aqui porque nós vamos conversar sobre o capítulo 16. Você já está com o material aí na mão? Você já descobriu o que é que a gente vai estudar na aula de hoje? Pois é isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos. O que será que são gráficos? Será que a turminha do terceiro ano já viu algum gráfico em algum lugar? Será que vocês já conseguiram ler algum gráfico por aí? Gente, os gráficos, eles são muito importantes para a nossa compreensão, principalmente relacionado a alguns textos. Esses gráficos vêm acompanhados de textos e nada mais são do que pesquisas. Através dessas pesquisas, a resolução se transforma em um gráfico e através desses números, desses dados numéricos, a gente consegue descobrir a solução. O que aconteceu naquela pesquisa? O que está mais pontuado? O que está menos pontuado? Tia Juliana, complexo, não estou entendendo nada. Então, a gente vai conversar agora sobre esses gráficos. Tranquilo, gente? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que esses gráficos vão trazer informações importantes para a gente. Essas informações podem ser de qualquer tipo, desde coisas relacionadas à escola até coisas mais amplas, relacionadas ao mundo todo. Mas quem faz esse tipo de estudo, quem colhe essas informações? São os cientistas, são as pessoas que pesquisam, os pesquisadores, tranquilo? Eles vão pesquisar vários assuntos, diversos assuntos. E o que eles pesquisarem através dessas pesquisas vão se transformar em dados numéricos. Até agora, tranquilo, terceiro ano? Então, por exemplo, se eu for pesquisar aqui com a turminha do terceiro ano, quais são as brincadeiras de vocês? Quem brinca do quê? E aí eu vou fazer uma enquete, uma pesquisa com vocês. E eu vou descobrir quantas pessoas brincam de bola, quantas pessoas brincam de carrinho, quantas pessoas brincam de boneca, quantas pessoas gostam de brincar na rua, gostam de brincar de correr. Então, a partir dessa pesquisa eu vou descobrir os dados numéricos. 10 alunos brincam de bola, 5 de boneca. Vou descobrir. Então, tudo isso que eu acabei de falar são informações e dados numéricos. Bem, tia Júlia trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse é um tipo de gráfico, um gráfico que se chama gráfico de colunas. E aqui a gente tem um estudo relacionado aos nomes das criancinhas brasileiras que nasceram em 2019. Então, quais foram os nomes que as mamães, os papais de 2019 mais escolheram para colocar nos filhinhos deles? Então, olha o título. Os nomes mais comuns em bebês do Brasil em 2019. Então, quem nasceu em 2019, quais foram os nomes mais escolhidos para colocar nesses bebês? E aí, em primeiro lugar, olha só, ganhou o nome Enzo. Então, 2019, tiveram muitos Enzo no Brasil. Olha que interessante. Será que você vai descobrir seu nome aqui nessa aula de hoje? Em segundo lugar, João Miguel. Então, muita gente colocou o nome do filho de João Miguel. Será que tem algum João Miguel aqui nessa aula? Em terceiro lugar, Maria Eduarda. Muitas Marias Eduardas. Em quarto lugar, Pedro Henrique. Muita gente colocou o nome Pedro Henrique no filho. E em quinto lugar, Maria Clara. Olha que interessante esse estudo. E aí, tia Júlia, para fazer esse estudo, como é que a gente faz? A gente vai coletar dados terceiro ano. Então, para que esse estudo fosse realizado, vários pesquisadores foram em cartórios do Brasil inteiro descobrir os nomes que as pessoas estavam colocando nos bebês. E aí tem outras colocações também, mas tia Júlia eu foquei em 5, nos 5 maiores, os 5 mais escolhidos.
Tranquilo, meus amores? Além desse tipo de gráfico, gráfico de colunas, a gente tem o gráfico em pizza. Existem outros, mas Tia Ju e Tia Rada vão focar só nesses dois, por enquanto. Esse formato de pizza também é interessante, a gente consegue compreender da mesma forma. Essa leitura fica facilitada, porque a gente lê o título e prontamente já tem acesso aos dados através do desenho do gráfico. Então, fica simples compreender. Vamos ver do que se trata esse gráfico em forma de pizza? Vamos ver. Emojis mais usados no mundo. Você do lado daí, que tem acesso às tecnologias, que já tem o seu celular ou que usa o celular do papai e da mamãe, sempre que a gente está conversando, a gente não manda uma carinha, um emojizinho para alguém? Manda um coraçãozinho para mamãe, manda um beijinho para vovó, tudo em forma de emoji, não é verdade? Então, os cientistas, os pesquisadores resolveram investigar quais são os emojis mais utilizados no mundo. Isso mesmo, então foi uma pesquisa demorada, né, meu povo? Será que foi demorada ou foi rápida, hein, tia? Ah, com certeza demorou um pouquinho, não é, tia Ju? O mundo todo são muitas pessoas, não é, minha gente? Então vamos ver. Quem ganhou? 45% das pessoas usam a carinha feliz. Isso aí. 15% das pessoas mandam coraçõezinhos. 17% das pessoas mandam aquela carinha chorando de rir. Tia Ju tentou fazer o desenho, mas você sabe que Tia Ju não é boa de desenho. E 12% carinha triste. 11% outros tipos de carinhas diversos. Então, olha que interessante, como é importante realizarmos pesquisas para elaborarmos gráficos, pois através dos gráficos a gente vai compreender de maneira facilitada aquela informação. Mas a gente não pode esquecer que junto do gráfico também vem um texto explicando como eles coletaram esses dados, onde, quando e como foi realizada toda essa pesquisa. Porém, hoje nós estamos focando apenas no gráfico. Tranquilo, pessoal? E aí, tia Radassa também vai trazer algumas informações relacionadas à nossa língua para a gente aprimorar os nossos conhecimentos. Vamos ver? Ô, tia Ju, às vezes o gráfico ele pode vir no final de uma pesquisa, né? Ou ter uma descriçãozinha, né? Qual foi a pesquisa feita, por que ela é importante. E aí, nesse momento dessa descriçãozinha, elas podem usar alguns dos recursos da nossa língua que nós vamos ver hoje. Inclusive, uma curiosidade sobre a palavrinha esta e esta, que só muda o acento. E que, na verdade, não é só isso, né? O acento indica outra coisa, né, tia Ju? E o que será que indica? Será que você sabe o que é que indica? Vai arriscar daí ou vai aguardar um pouquinho pra gente descobrir junto? Ou, na verdade, ativar esse conhecimento, né? Porque a gente já utiliza muito bem. Bom, vamos começar. Uma das coisas que a gente pode utilizar para poder indicar que já foi falado ou mostrar uma informação específica que estava no texto de explicação lá no gráfico são coisinhas chamadas pronomes. E nesse caso, pronomes demonstrativos. Bom, trouxemos alguns exemplos aqui de pronomes, ó. Observe a camisa daquele garoto. De quem é esta caneta? Eita! Vamos bombar nessa semana. Bom, eu destaquei aqui algumas das palavrinhas, né? Daquele, esta e nessa. Esses são pronomes demonstrativos, que é o quê? Uma classe de palavras que vão acompanhar o substantivo ou que vão substituir essas palavrinhas, esses substantivos. E tem a ver com o lugar em que a informação se encontra, né? Se a informação estiver mais próxima, a gente vai usar este ou estes, esta ou estas ou isto. Pega esta caneta para mim, por favor. Ou seja, a canetinha tá perto aqui, ó, das duas pessoas que estão.
Mas eu tô com preguiça, né? Vamos supor, a caneta tá aqui no meio. Eu falo, ô tia Ju, pega essa caneta aqui pra mim. E ela vai pegar, tá? Eu não vou pegar vou explorar. Se tiver mais distante de mim que estou falando, né? Estiver perto de Júlia, por exemplo, lá perto de Belinha, não, de Lolô. Aí eu vou pedir, pegue essa caneta, por favor, tia Júlia. Aí, como vai estar longe, né? Ela vai saber que não é preguiça minha, ela vai pegar. Ou eu posso falar o isso, beleza? E tem o aquele, aquela ou aquilo, que é quando tá mais longe, né? Tipo, por exemplo, quando tá perto de mim, eu falo isto. Quando tá perto da outra pessoa, eu falo isso. Quando tá lá longe, eu falo aquilo ou aquele. E aí tem algumas variações, né? Que eu usei aqui o daquele e o nessa. Que já é uma junçãozinha, mas é a mesma coisa. Quando eu falo, olha daquele garoto ali, a camisa dele, né? Beleza, não muda, variou. Então, se eu quiser demonstrar, indicar algo específico para poder observar, eu vou falar isso. Isso pode estar no texto, né? A maioria dos brasileiros, essas pessoas, a gente já sabe que foi uma informação que já foi comentada antes. A gente já sabe. Quem são essas pessoas? Os brasileiros, beleza? Assim que vai funcionar. Quando a gente fala a demonstração, né? O esta, o este, o estas, estes, nós podemos confundir, né? O esta com acento do esta sem acento. Como é que vai funcionar? O esta sem acento é um pronome demonstrativo. Esta caneta, esta boneca, esta garota. E o estar, vai ser o quê? Uma variação do verbo estar, no verbo que vai indicar estado. E temos aqui as frases, O menino está feliz. Ana está na casa da avó. A aula está acabando. Viu que independente da palavra que vem antes, ser no masculino ou no feminino, ele vai continuar lá. Tia Júlia está linda. Tia Radassa está animada. Lolô está na aula, beleza? Então, se eu estiver indicando uma ação, um estado, né, uma circunstância, como é que tia Júlia está? Bonita. Como é que tia Radassa está? Animada. Onde é que Lolô está? Na sala durante a aula. Então, se for isso, vai ser o verbo acentuado, né? Está. Se eu estiver só comentando, apontando, indicando algo, vai ser esta, né? Esta folha. Este anel, viu? Este já variou. Masculino, o anel, este anel. Folha, feminino, esta folha. Beleza? Será que tá tranquilo, tia Ju? Tranquilo demais. E na nossa aula online a gente vai ver quem está prestando atenção na aula gravada aqui do YouTube. Tranquilo, meus amores? E lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o gráfico e sobre o estar e esta, e juntinhos a gente vai tirar todas as dúvidas e concluir o nosso ano de 2020 de maneira perfeita, maravilhosa. A gente se vê lá, tá bom? Um beijo, tchau!